Na verdade, eu sou mineira, vim para São Paulo para estudar, para fazer faculdade, e era o período do início dos anos 70. Então, era o período também do grande cinema italiano, dos grandes cineastas que a gente acabou ficando enamorados e, portanto, enamorado pelo cinema também, né? E eu gostaria muito de fazer cinema, e naquela época não tinha faculdade de cinema, tinha na FAAP, e eu fui estudar na FAAP, não consegui entrar no curso na USP, eu fui entrar na FAAP e tive o grande privilégio de ser aluna do Vladimir Herzog. Nossa. E aí, no meio do curso, ele acabou sendo morto, né, pela ditadura, e aquilo causou uma confusão muito grande no curso, e eles fecharam o curso de Quem jornalismo, o dava curso de mais aula? cinema e tal. Olha, eu me lembro muito do Conder. Ele Mas dava, todos davam aula de cinema? todos davam Vlad, aula no curso de comunicações, que naquele período era um curso muito novo. E que você fazia 2 anos de básico e depois tinha algumas especializações. Então, eu pretendia fazer a especialização de cinema, mas o curso foi fechado, e eu terminei fazendo relações públicas, que era uma coisa que eu não gostava, e logo em seguida participei, ganhei uma bolsa de estudo para ir fazer um mestrado na Itália. Concorri a essa bolsa e fui para a Itália e queria fazer o Centro Experimentale em Roma. Chego lá, o centro estava fechado por questões políticas, porque aquele período era um período de ebulição em todo o mundo. Né? Acabei indo para Milão e fiz um mestrado na Universidade Católica de Milão, que era um curso muito teórico, e aí eu acabei descobrindo o gosto pelo estudo da teoria. Mas o mestrado era sobre o quê? E o mestrado, na verdade, era um mestrado que aprofundava as questões de linguagem, de dramaturgia. E dentro do mestrado, a gente fez 2 curtas-metragens no último ano. E quando fizemos esses curtas, tinha o professor de montagem que dava aula numa moviola. Nenhum dos alunos se interessaram para mexer, para operar a moviola. Eu fui a única candidata. E ali eu acabei me namorando do processo. O que era, uma Prevost? Era uma Prevost, né? Porque ela é da marca italiana. E aí tinha toda aquela coisa de você lidar com aqueles rolos, lidar com o magnético, lidar com o silêncio. Quando o professor apresentou que era o silêncio, né? Que era exatamente, porque era o material que você compensava as pistas quando você não tinha algum diálogo. Claro. No magnético, e naquela parte do filme, você compensava as pistas todas, porque elas eram, né, materializadas. Você tinha 2 rolos que você lidava com a imagem, depois 2 pistas que você lidava com o som. Né? E era essa precariedade, quer dizer, só podíamos operar com 2 pistas de som, que é onde, em geral, a gente colocava numa das pistas do diálogo dos atores, e na outra pista, ou uma ruidagem importante, ou até a música. Né? Então, era com aquilo que a gente lidava. Então, eu me encantei pela moviola. Fui a única da turma toda, acabei montando, aprendi ali todos os rudimentos, os processos todos. O professor um pouco sem muita paciência, e aí fui descobrindo, fui montando o meu próprio método, né, de edição. E aí, no final, acabei me especializando ao ponto de que, quando eu fui redigir a minha tese, ele me chamou para ficar como assistente dele. O montador? O professor de montagem. Porque, na verdade, ele também sabia muito pouco da parte prática. Ele sabia muito das grandes teorias de montagem. Todos os russos, né? Toda a parte da Nouvelle Vague, né? Isso tudo a gente tinha muito na teoria. Mas eu descobri que, e nós foram 2 curtas, 2 documentários. Então, através do documentário, eu acabei vendo a riqueza que é o processo de montagem. Porque, para o documentário, a montagem
é ainda um campo que permite muita liberdade para o editor, para o Na montador. verdade, o roteiro de um documentário se faz na montagem. Se faz na montagem, exatamente. Por mais que você tenha hoje já toda uma previsão de roteiro a partir, né, para você participar de concursos, para estruturar as ideias, etc., mas o documentário conta com muita coisa imprevista, né, no momento da captação. Muito. Isso é a beleza do documentário, né? É um imprevisto. Né? É um imprevisto. Aliás, a beleza do documentário está nisso, né? Você sai de casa, você não sabe exatamente o que vai acontecer. E cabe ao editor, ao montador, articular esse material todo e dar um sentido para o material e criar uma estrutura, inclusive, que é a coisa mais difícil, né? Porque muitas vezes você tem blocos narrativos no documentário que funcionam muito bem, independentemente. Mas no momento em que você precisa fazer uma relação e uma progressão daquelas ideias que você está tratando, as coisas ficam muito mais difíceis. Verdade, é verdade. E você fez esses 2 curtas lá em Milão? Eu montei esses 2 curtas em Milão e aí voltei para o Brasil porque eu acabei ficando 4 anos lá. Então fiquei bastante tempo. Seu italiano é muito bom. Abbastanza bene, diciamo. Escrevi a tese lá em italiano, que foi uma coisa bem difícil. Você tem algum background, alguma descendência italiana? Tenho. Pela parte materna, eu tinha uma avó que era da região de Roma. E por parte de pai, eu sou libanesa. Mas você, então, a proximidade com a Itália chegava a ponto de você já ter alguma noção da língua? Não, eu falava muito pouco, porque eram aquelas expressões em casa, né, que a gente falava e tal. Mas aí tive que me desenvolver, inclusive para entender bem, profundamente, as aulas, as teóricas. Ao mesmo tempo, eu suspeito que você viu muito cinema lá, né? Todo aquele cinema esplêndido. Maravilhoso. Daqueles anos. E Milão é um polo cultural muito interessante. Porque eles fazem, por exemplo, até agora, acabei de receber minha amiga super encantada, que eles fazem todas as estações que eles chamam, né? A primavera, o verão, eles passam a seleção, por exemplo, de todos os melhores filmes de Veneza. Aí agora acabaram de passar a seleção de Cannes. E aí ela viu o filme Aquário, do Kleber Mendonça, que ela gostou muito, e etc. Participou da mostra principal e tal. Você montou esse filme? Não, eu conheço muito o Kleber, mas não montei, não. E aí, então, ou seja, tem sempre, na época tinha o Festival de Pêssaro, não sei se você se lembra. E éramos obrigados a frequentar o Festival de Pêssaro, então eu vi uma média de 6 a 8 longas por dia. Nossa. E tinha que fazer relatório para a escola e etc. Então, foi um período muito intenso de formação do meu olhar mesmo, né? E, junto com isso, uma formação teórica que eu aprendi, comecei a ficar apaixonada, me envolvi muito e voltei para o Brasil. E aí fui fazer doutorado lá na ECA. Sim. Você quebrou, quer dizer, na verdade é um ciclo que se quebra com você, né? Você passa a fazer parte de uma outra maneira de se fazer cinema, né? Que todos os montadores anteriores, que eu me lembre, ninguém fez esse percurso. Talvez. Eu também, não me lembro. Não me lembro. Eu conheci muitos. Porque com coisa de comercial, você trabalhava com muitos. Com muitos. Eu, o Morales, por exemplo, nunca fiz um longa com ele, mas fiz uns 40 comerciais com ele. Então, no fim, você acaba... Eu não lembro de nenhum que tenha feito esse percurso. Mas eu acho que era um momento histórico também, né? Era um momento histórico, exatamente. E aí eu me apaixonei, quis aprofundar mais ainda os estudos, aí vim para cá, único curso prático, mas eu sempre tive esse pé na prática. A partir desses 2 curtas que eu fiz, eu acabei gostando muito do fazer. Eu tenho uma coisa... com as mãos, aquela coisa delicada, aquela coisa de detalhe, de ir aproximando uma narrativa, de ir lapidando o material, sabe? Isso eu gosto muito, de ficar quietinha. Eu, por exemplo, fiz continuidade em alguns filmes, longas metragens.
E aí descobri que, falei, não é esse mesmo o meu barato. O set não é o... O set eu não gosto, sabe? Aquela coisa de muita gente, muita espera, muito você tem que trabalhar sempre contemporizando com 10, 12 pessoas. E acabei e falei, não, este é o meu cantinho, o cantinho escuro, que eu tenho o meu tempo e tal, né? Você, logo depois, você entra na USP, de alguma forma? Você começa a dar aula? Então, aí quando eu fiz o doutorado, durante o período que eu estava fazendo o doutorado, eu me aproximei muito. O Wilson Barros, lembra dele? Lembro muito. Aliás, você escreveu alguma coisa sobre o Wilson, né? Foi, escrevi, exatamente. Eu escrevi e eu trabalhei muito com ele, eu fiz alguns curtas com ele. E o Wilson era uma pessoa que também tinha um pensamento muito sofisticado. Ele era uma pessoa que se inteirava muito de todo o cinema contemporâneo. E ele dava aula de direção, que é uma área muito difícil de você ensinar, porque direção não se ensina, né? Não tem. Verdade. É uma coisa muito difícil, Muito né? pessoal. É muito pessoal, né? E a gente começou a trabalhar muito, muito juntos. E o chefe de departamento na época, que era um espanhol com uma visão muito legal, o professor Peñuela, ele queria montar uma equipe da área prática. Aliás, quem é essa figura do Canissalo? Né? Eduardo Peñuela Canissalo. Eu vi isso aí, eu vi esse cara, eu nunca tive... O que era? O que ele... Ele era um espanhol que veio para o Brasil, parece que relativamente novo. Ele dava aula na FEFELESH e quando criaram a ECA, a Escola de Comunicações e Artes, ele acabou indo para lá. E ele era uma pessoa muito ligada a artes plásticas, mas uma pessoa de uma visão muito aberta e que Buñuel, ele estudava muito Buñuel. E aí começou a desenvolver esse curso lá na USP, na ECA, né? O curso de cinema. Mas o curso naquele período era um curso, eu acho que bem precário. Sim. Então ele queria sair de uma coisa só com enfoque teórico, que era maravilhoso, porque era o período que nós tínhamos Jean-Claude Bernardet, era o período que tínhamos Ismael Xavier, tínhamos Maria Rita Galvão, tinha o Khalil, que está lá até hoje, o Khalil ainda está, o Ismael também ainda está, mas está aposentado. Então, tinha uma turma da área teórica muito consistente, muito importante. Mas a área prática, a gente deixava bastante a desejar, né? Então, ele foi criando, ele chamou Chico Botelho para a área de fotografia, ele chamou, eu fiquei na área de edição, o Wilson dava aula de direção, e aí logo depois veio o Roberto Moreira, que se formou lá também, está dando roteiro. Então, hoje em dia, tem João Godoy, que dá na área de som. Certo. Então, temos um grupo, assim, eu acho que e estamos com instalações novas, com muita coisa bacana, então estamos num nível respeitável. Quando você chegou, não tinha equipamento nenhum na época. Nenhum. Tinha uma moviola. E aí tinha um estúdio de som muito precário. Porque a área de montagem de imagem, ela funciona muito, ela tem que ter como apoio a área de som, claro, né? Porque uma coisa está completamente interligada à outra, né? E a área de som era muito precária. Aí entraram o João Godoy e o Eduardo Santos Mendes, que é um sound designer. Sim. Ele trabalha muito com a Tata Amaral, sim. Ele é uma pessoa também muito interessante. E ele conseguiu montar um projeto e aí montamos um estúdio bacana. Mas também. Tem câmeras hoje? Tem câmeras, tem um estúdio de filmagem com um pé direito altíssimo, muito bonito. Nós temos 2 estúdios, um para TV e outro para cinema. Porque agora o curso, na verdade, ele não é mais um curso só de cinema, né? Ele é um curso de audiovisual. Porque com as transformações tecnológicas todas, a gente acha que o aluno tem que aprender a fazer roteiro. Não importa se é roteiro para série, para longa, para um institucional, para um documentário, né? Eu estou até pensando não me aprofundar, é uma palavra forte demais, mas refletir um pouquinho sobre essas mudanças, que por um lado são drásticas e por outro lado são nenhuma. Exatamente. Eu vou dirigir um filme, a gente acabou de fazer, Walter, outro dia. A lente é o que eu usava em cinema,
A câmera não me interessa se é número. Eu olho lá, é isso. Eu enquadro do mesmo jeito. Se eu resolvo fazer um trabalho, eu faço. O que mudou para mim? Nada. Rigorosamente nada. O ator está esperando eu lhe dar instruções, dizer o que ele tem que fazer. Tá bom. Agora, eu suspeito que na montagem também não, né, só mudou o negócio, a moviola. Ou não? Olha, mudaram várias coisas. Mudaram. Eu acho que mudaram algumas coisas muito boas para melhor e outras coisas nem tanto. Eu acho que, por exemplo, tem uma coisa que continua a mesma coisa, é essa ilusão que as pessoas têm a respeito da rapidez do processo. Isso é uma mera ilusão. Porque todo mundo diz, que agora faz-se muito mais rápido, edita-se muito mais rápido. Mas, na verdade, eu gastava, por exemplo, o Baile Perfumado eu gastei 3 meses para montar. Um filme com aquela complexidade no sistema digital, eu gasto 3 meses para montar. Claro, depende. Porque, na verdade, não é... Tudo bem que é muito mais rápido. Eu fazia um corte, eu tenho essa média, porque eu faço para os alunos verem hoje em dia, e eu cronometro, eu era uma pessoa rápida na moviola, eu demorava de 10 a 13 minutos para fazer um corte. Porque você tinha que puxar a pista da imagem, o copião, pegar a parte inicial, né, fazer o corte de início, puxa, corta a ponta de cá da direita, corta o início do plano da esquerda, punha na coladeira, punha o durex, cortava, devolvia essa pista, tinha que fazer a mesma coisa na pista 1 e na pista 2 de som. Para fazer essa operação toda, com toda a concentração, você demorava, era mais ou menos de 10 a 15 minutos. Agora, é um clique que a gente faz. Mas, por outro lado, eu tenho um volume de material muito maior do que antigamente. Quando era no negativo e eu tinha que trabalhar com copião. Certamente. Agora se filma muito mais, então eu tenho que tentar articular toda aquela narrativa com um material muito maior. Primeiro que eu gasto muito mais tempo só para visionar o material. Eu estou fazendo um documentário agora sobre saudade, onde eu tenho 130 horas de material. Então, imagine você ver 130 horas de material. Já é uma operação longuíssima. Aí, articular essas 130 horas, extrair o que há de melhor dela, e depois tentar montar uma estrutura com isso. Né? Eu acho que isso é um problema muito sério. É um problema. Tem muito montador reclamando demais. É um problema. Principalmente em comerciais, né? Um plano de uma roda de um carro rodando, você tem 60 minutos. Alternativas? Para que aquilo? Para que isso? Mas você sabe que eu acho que também, eu vou falar. Então, assim, eu acho que a rapidez e a possibilidade de você testar novas alternativas é um fator muito positivo. Agora, por outro lado, e outro ponto muito positivo que eu acho é poder trabalhar com várias pistas de som. Sim, então, claro. Isso é fantástico. Claro. Isso realmente é um acréscimo enorme. Então, eu posso trabalhar com 4 pistas de diálogo, posso acrescentar música, posso acrescentar uma ruidagem, por exemplo, um tiro, uma roda de carro, uma coisa assim. Tudo aquilo é uma massa sonora que já na montagem me ajuda a prever o tamanho da imagem, né? Que era uma coisa que antes a gente supunha, porque essa fase era toda construída depois. É verdade. Mas, voltando aos problemas, o que eu acho que nós temos 2 grandes problemas, que primeiro, as pessoas pararam de se dedicar, por exemplo, à direção. Como existe muita facilidade com os meios digitais, muita gente hoje se dispõe a ser diretor sem se preparar para isso. Então, vai para um set, põe a câmera aqui, a câmera aqui, a câmera ali, a câmera ali, e chega na hora da edição, joga esse material na mão do editor e manda a gente se virar com aquele punhado de coisa que não monta. Claro, Na verdade, não monta, porque se você não organizou a decupagem e o ponto de vista, você sabe muito bem disso, né? A metade você joga fora.
Só Não tem adianta. um lugar que é o certo, né? Só tem aquele... O ideal e o certo é só aquele ponto de vista, né? Naquele momento. Né? E isso eu acho que realmente é uma desvantagem. E também o fato de o negativo ser muito caro. Então o diretor pensar 3 vezes antes de fazer um plano, né? Exatamente. E agora... Roda. Agora as pessoas não se dão ao trabalho de cortar de um plano para o outro. Como assim? Ficam com preguiça de cortar, vão emendando. E aí... Como? Não fala... Não falam corta, não interrompe. Vamos nessa, vamos fazer de novo, vamos nessa. E a câmera está rodando, entendeu? Como é digital, né? Aceita qualquer coisa, é barato. E aí, outra coisa, você vê pouquíssima variação entre um plano e outro. Então, é comum você ter 18 takes de um mesmo plano, e aí você vê 18 e você diz, mas o 12º com o 18º, qual é exatamente a diferença? Isso é um problema. Isso é um problema. É um problema, sem dúvida. A ECA está atenta a essas... Tá, a gente problemas? tenta. Isso é uma das questões que eu reforço muito. Tanto é que, na medida do possível, eu procuro sempre que o aluno faça um storyboard antes da filmagem. Se é um filme de ficção, um curta de ficção e tal, a gente faz essa tentativa, muitas vezes infrutífera, mas a gente insiste com a necessidade de um estudo de decupagem anterior. Mesmo que você chegue no momento e que você queira mudar tudo, isso é uma outra coisa. Mas você já, com antecedência, prevê com que estilo você quer abordar aquela determinada ação. Se você quer fazer isso num plano sequência contínuo, se você quer decupar pouco, muito, se é uma cena de ação, olha, colocar a câmera aqui e ter uma variação muito pequena e sem variação de enquadramento do eixo da câmera, não vai montar. Então, olhe isso, olha, respeite aquilo, passo exemplos. Então, eu acho que eles têm uma preparação muito, muito boa, sabe? Assim, coisas que eu não tive, por exemplo. Eu não tive esse nível, essa sofisticação de formação, entendeu? Você não acha que uma certa valorização de um determinado tipo de enganosamente autoral pela imprensa, pelo que não é especializado, mas está circulando pelo cinema, alguns pensadores do cinema que endeusam um tipo de cinema que ele afronta o cânone, porque você colabora muito com isso, os jovens se vêem numa obrigação de começar a infringir certas normas. Na montagem isso não aparece. Você fala, isso aparece. Aparece com muito mais frequência do que a gente pensa. A necessidade da modernidade, vamos dizer assim, da experimentação, sem muitas vezes não ter coerência com o conteúdo daquilo que ele está tratando. Eu costumo dizer para eles que eu acho que existe sempre uma determinada linguagem para o assunto que você está abordando. Depende muito de que tipo de filme você quer fazer, que conteúdo você quer fazer. Exatamente. Então, você vai fazer uma narrativa clássica e quer fazer um cinema modernoso, né? E que agora teve a febre de Tarantino, por exemplo, entendeu? Sempre queriam... chegavam para mim, às vezes, diretores filmavam a coisa toda bonitinha, com começo, meio e fim, e diziam, Vânia, eu quero que você monte, porque eu queria reverter essa estrutura toda, essa estrutura temporal, eu não sei o quê. Eu dizia, mas você não tem material para isso. A gente não adianta querer fazer isso quando você não filmou para isso. Né? Claro. E os alunos, eles têm, com uma certa constância, essa febre da experimentação. O que eu acho que, por um certo lado, é muito saudável. Sim, né? até da Porque juventude. de 10 você tira um que faz uma coisa realmente interessante. Mas realmente interessante. E eu aprendo muito com eles. Sim. E eu acho que é por isso que eu estou até hoje na universidade.
Embora pudesse me aposentar já há 6 anos, estou trabalhando de graça, eu fico lá porque realmente é uma coisa, tem o lado instigante. Ah, sim, não. Isso te alimenta de alguma forma, estar perto deles, né? Agora, tem o lado chato, que é aquele do aluno que quer experimentar por experimentar. Quer ser moderno, né, que eu digo. E aí, que não tem... Se você espreme, não sai nada, né? Eu insisto muito, Hugo, que eu acho que a nossa atividade é uma atividade cara, muito cara. É uma atividade de muita responsabilidade, não é brincadeira. Você tem que ter um objetivo social, político, antropológico. Claro. Você não pode querer usar de toda uma estrutura, usar de uma equipe, usar de atores, etc., para falar de nada. Eu costumo voltar ao italiano e dizer sempre assim, que cosa vuoi dire? Dove vuoi arrivare con questo? Né? Não, se acaba o filme, você fala, mas e a Lora? Né? O que é isso? O que é isso? É verdade. Né? E outra coisa que eu acho engraçado é o fato de ser... Bom, eu estou entrevistando você, depois eu fico falando, eu acho até ridículo. Mas... Ótimo, eu acho que é um diálogo aqui, né? É verdade. Não, essa coisa de achar que o cinema se confunde com outras artes. Por exemplo, com literatura, não tem a menor... Você pega um lápis e um papel, você escreve A Máquina do Mundo e a obra-prima acabou. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto, que cinema não é literatura. Né? Eu acho que cinema não é literatura, cinema não é pintura, cinema não é performance, né? Mas se serve disso tudo para fazer uma outra linguagem. Né? Então, eu tento o tempo todo, por exemplo, na montagem, a gente tem... Essa questão ela é muito presente, porque o filme ou o produto audiovisual, quando ele chega para a montagem, até então eu costumo dizer para eles que é uma peça virtual. Ela não existe ainda, ela existe no papel, ela existe no roteiro. E é a partir da filmagem, de todos os problemas e todas as coisas boas que acontecem na filmagem, é que você chega na montagem, você começa a lidar com esse material, que é uma fase completamente nova e que você, num primeiro momento, é preciso respeitar o roteiro, porque eu acho que a peça do roteiro é uma peça fundamental e que foi feita por um profissional que precisa ser respeitado e etc. e tal, e que você vai tentar reproduzir aquilo que foi escrito no roteiro, mas que antes era virtual e que agora você vai dar forma e vai dar sentido para aquilo. O roteiro realmente é uma possibilidade. É uma possibilidade, filme, né? Exatamente. Mas ele não existe ainda, ele só vai existir a partir da equação que você faz entre um plano e outro, a velha, famosa lição de Eisenstein, que vale até hoje, né? É a partir da justaposição desses planos, desses retalhos de realidade, é que você vai construir um discurso, uma narrativa, uma história, né? E dar sentido para aquilo. Você acha que o montador, dentro de uma equipe de filmagem, ele é o que está mais próximo de dirigir um filme? Eu acho que talvez sim. Eu considero que sim. Eu acho que sim, porque o momento da montagem é um momento que eu chamo de... Assim, a gente tenta sempre puxar a sardinha um pouco para a nossa atividade, mas o que eu acho é que no momento da montagem é aquele espaço em que você, o diretor, por exemplo, tem a possibilidade de pensar sobre aquilo que fez, aprender como que ele não vai... que determinada movimentação de atores em cena, por exemplo, como ele poderia ter feito melhor, como ele poderia ter decupado melhor aquela cena, como ele poderia ter tratado melhor determinados atores, como determinadas falas de atores, por exemplo, encenada, aquele discurso, aquele bife todo que o ator vai falar, não funciona no cinema. Né? A interação entre os personagens, essa movimentação em cena. Então, eu acho que tudo isso é um espaço de aprendizado muito grande para o diretor. Então, para mim, assim, eu não teria... Eu até já pensei em dirigir, já tenho roteiros escritos sobre histórias da minha família e tal. Depois acabei desistindo, porque eu realmente não tenho
a personalidade para enfrentar a burocracia que é fazer um filme no Brasil. Porque eu acho que você precisa ter muita energia, precisa ter um grande produtor do lado, porque as coisas são muito demoradas, você nunca consegue dinheiro suficiente. Enfim, eu acabei me aprofundando muito na montagem e eu adoro o que eu faço. Então, para mim é um prazer imenso. Você acha que, por exemplo, você falou uma palavra aí que sempre me ocorre. Eu me sinto, às vezes, e pode ser uma injustiça completa na minha atividade, inclusive, que eu trabalhei sempre no cerne da precariedade. Estou falando uma injustiça porque eu não sei como é que trabalha lá fora, eu nunca trabalhei lá fora. Você não tem Mas, experiência. pô, não é possível. Você vê que certas coisas faltam. Né? Você fala, não é possível fazer um filme nessas condições. Então, você faz filmes imperfeitos, com altos e baixos, me angustia profundamente esse tipo de coisa. E acho que na Moviola, você, como montador, ou na Moviola, onde quer que você se encontre... Equipamento digital, no Final Cut... Você se depara com essa precariedade essencial do cinema brasileiro? Sim, muito. Porque são dois tipos de precariedade, eu acho. É uma precariedade com certos diretores, não com todos, evidentemente. Com certos diretores, é uma precariedade de preparação para executar aquela função, aquela atividade. Porque tem um certo oba-oba de que eu tenho uma ideia, então eu vou sair fazendo. Eu quero fazer e etc. E tal. Então, eu acho que é preciso, não das regrinhas de que como é a regra do eixo, isso também, eu acho que isso também conta. Mas é preciso uma preparação de como articular uma dramaturgia para passar um pensamento, né? O que a gente faz é de uma sofisticação muito grande. Então, eu acho que, por um lado, existe isso. Por outro lado, é visível, assim, todos os filmes você vê que poderiam ter sido muito melhor. É claro. Né? Tem uma potencialidade ali que é porque o cara não teve dinheiro para filmar uma semana a mais, ele não teve dinheiro para conseguir aquele ator que ele previa, ele não teve dinheiro para fazer um take a mais daquele plano. Mas voltando a falar, o propósito é isso. Não, eu entendi perfeitamente o que você fala sobre o montador se aproximando do diretor. Talvez seja por isso, eu vou te fazer uma pergunta que eu noto que você faz muito o primeiro filme. Faço. Né? Faço. Mas isso é uma predisposição que eu tenho de lidar com pessoas que estão começando. Porque eu acho também que tem um frescor em quem está começando, quem está fazendo o primeiro filme, entendeu? Então, eu já tenho, lógico, por exemplo, Chico Teixeira. Eu trabalho com Chico Teixeira, já fiz 3 longas com ele. Sim. Fiz o primeiro documentário, fiz Casa de Alice e agora fiz Ausência. É um diretor que eu gosto muito. Paulo Caldas, do cinema pernambucano. Eu acabei faço vários filmes com ele. Fiz Deserto Feliz, fiz o Baile Perfumado, Deserto Feliz, fiz um outro documentário e agora estou fazendo essa série com ele sobre saudades. Estou supervisionando uma série para o Arte 1. Sim. E a gente está montando paralelamente um documentário para cinema sobre saudade. Muito bonito, muito interessante. Mas eu acho que tem isso, tem um certo frescor no olhar das pessoas. E eu tenho também uma coisa de... Eles sempre dizem assim, bom, às vezes me procuram porque dizem, você tem uma experiência como Moviola e eu quero uma pessoa que pense não só a operação em si de montagem, mas uma pessoa que conheça a dramaturgia, que conheça a estrutura narrativa, porque os filmes são meio precários. O primeiro filme quase sempre é um pouco precário nesse sentido. Então, acho que eu sei alinhavar bem e acabar ocultando um pouco essa coisa estrutural que muitas vezes esses filmes teriam. Você acha que as mulheres, em geral, hoje falar nisso é perigoso, até tocar nas mulheres. Tem que tomar cuidado. Não, estou brincando. Mas é o seguinte, você acha que as mulheres têm alguma tendência mais... tem uma afinidade maior, inexplicável com a moviola, com a montagem?
Porque... Olha, eu acho que tinha, viu? Hoje, infelizmente, não temos mais todo esse espaço. É uma coisa que eu estava comentando com a Aide Lacreta, que é uma grande editora, montadora, que é muito minha amiga. E aí, o que acontece é o seguinte, no período da moviola, eu acho que tínhamos, sim, uma predominância de mulheres. Eu tenho certeza. Porque aquela operação da moviola parecia muito... Às vezes, isso também parece uma coisa preconceituosa, mas tinha muito uma semelhança com o processo de corte e costura, entendeu? E aquela delicadeza, aquela paciência de fazer, cortar o fotograma, achar o ponto certo do corte e tal, aquilo eu acho que sempre... exigiu uma certa personalidade mais feminina. Hoje, com o domínio das máquinas digitais, você já vê que a probabilidade, a porcentagem de homens é talvez agora muito maior. Eu me lembro perfeitamente. E fora isso, tem uma coisa que você precisa de quando você vê o seu material, o que você fez... Em geral, você precisa de um colo. Colo, exatamente, isso é verdade. Eu me lembro da Lupe, uma montadora muito famosa. Eu lembro. Que falava, vamos tomar um chacinho. Era argentina. Calma, vamos tomar um chacinho. Daí parava a moviola, pedia um chá. Era nenhum homem fazia isso. Porra, o que você fez aqui? Isso não presta, vamos jogar fora, né? É verdade. Isso também é uma coisa que eu ensino, que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ser é, de alguma maneira, um psicólogo. Verdade. Dos diretores, da equipe toda, porque quando chega o material... Aconteceram tantos problemas que o diretor quase sempre... Tem aqueles que acham tudo lindo e maravilhoso, que esse também é um problema. Claro. E aí, para você mostrar as questões e tal, você tem que ir com muita delicadeza, né? Olha, veja bem esse ator aqui, veja essa câmera, o enquadramento e tal. Tem que ir aos poucos, né? Mas aquele também que chega dizendo, ai, tá tudo uma porcaria, e aqui não tem filme, eu tenho certeza que não sei o que. Você fala, não, vamos lá, vamos com calma, né? Isso aí quer dizer, a profissão quase requer isso, em certo sentido. Né? Requer, e assim, você tem que ser uma pessoa extremamente paciente, que insista, uma pessoa que gosta de ver, rever, costurar, elaborar, ver as possibilidades. Não pode ser uma pessoa impaciente, por exemplo, que não tenha muita... que encha o saco de ver e rever o material e etc. Então, não, você tem que exige essa qualidade. E agora, exige uma qualidade também, eu acho, de conhecimento dramatúrgico, aí a gente pode até voltar para literatura. Né? Claro. De saber de estruturas narrativas, saber de ritmo, né? Isso tudo, um ritmo que eu chamo muitas vezes, não só de um ritmo de ações externas, mas de ações internas, que são aquelas ações que despertam sentimentos, de como você elaborar uma sequência onde você... O tema, o parâmetro é a emoção, por exemplo. Né? Então, isso você tem que saber alternar os determinados momentos no filme entre aquilo que é fundamentalmente narrativo e aquilo que é de construção de uma interioridade dos personagens. Né? Você acha que você interfere muito no filme? No filme. Estou falando, interfere na finalização, enfim, no trabalho final, na montagem final. Muda muito em geral? Olha, eu acho que não tem muito como não interferir, não mudar. Porque o material que chega é uma coisa. Na medida em que você começa a articular esse material, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer o que a gente chama de primeiro corte, respeitando completamente o roteiro. Para todo esse roteiro, aquilo que aconteceu no set, as relações todas com os personagens, os atores e tal. Agora, aí você tem uma primeira visão do material, né, junto com o diretor, muitas vezes chama o fotógrafo, até o editor de som já vem para dar uma olhada e tal.
Mas ali você vê que é completamente diferente. Às vezes tem umas aproximações maiores com o roteiro e outras não, outras completamente diferentes. Então, não tem muito como não interferir, sabe? E, às vezes, o material chega tão precário que você tem que mudar tudo. Você tem que mudar, inclusive, a personalidade de determinados personagens. A importância dele no conjunto do roteiro, da narrativa. Porque se aquele ator não rendeu tanto como você imaginava, você vai acabar eliminando mais o ator e favorecendo outros que têm uma alma, né? Então, é uma maravilha você pegar um material, por exemplo, com atores muito bons. Isso é tão... é a nossa ferramenta principal. Eu acho tão... Olha, o Daniel de Oliveira, por exemplo, sabe? Você vê que a cada take ele melhora em relação ao outro. Você vê que ele corrigiu exatamente aquilo que o diretor fez, pediu para ele corrigir. E para o diretor, principalmente se o diretor escreveu, você vê pela primeira vez aquilo que você escreveu materializado. Exato. E daí que ele te mostra, daí que você vê. É bonito quando um ator fala, esse cara está fazendo tão bem esse negócio, será que eu escrevi bem? Que ele até superou o que eu escrevi. Exato, exatamente. Isso Você gosta de trabalhar com o diretor ao lado na montagem? Olha, não gosto muito, não. Quer dizer, depende, tem situações. Os diretores com quem eu trabalho já com uma certa frequência, eles, em geral, dão umas passadas, sabe? Assim, de vez em quando, vem no fim do dia, vê o que aconteceu, o que eu fiz e etc. Agora, tem diretores que eu já trabalho também, depende muito da personalidade do diretor. Tem diretores que não aguentam a sala escura de montagem, eles não têm muita paciência. Então, é uma outra articulação que eu faço. Agora, tem diretores que adoram ver e que eu tenho uma sintonia muito grande. Por exemplo, Lírio Ferreira, o próprio Paulo Caldas, a Ana Mulaerte, é muito bom, eu fiz o Duval Discos com ela, o Chico Teixeira. O Chico fica o tempo inteirinho ali do meu lado e ele, assim, super delicado. Vânia, você não acha? Porque eu acho que duas pessoas criativas juntas produzem muito melhor, né? Então, esse bate-bola, né? Essa vantagem eu tenho, porque o fato de eu estar na USP, eu posso muito escolher os projetos que eu vou fazer, sabe? E eu nem posso fazer muitos, porque eu tenho esse tempo que eu me dedico lá, mas posso também, por outro lado, trabalhar com pessoas que eu tenho uma sintonia estética, eu tenho uma sintonia de visão de mundo, e aí a coisa corre tão prazerosa e tão fluente, sabe? Que é muito legal. É verdade. Você está falando em escolhas, né? Você, vendo o que você fez, assim, os seus filmes, me dá a impressão que são todos escolhidos meio, né? Você nunca pega São muito bem... Quer dizer, para mim, acho até as experiências que não deram tão certo e tal, eu acho que são... Eu arrisco, eu gosto de arriscar. Por exemplo, mas você arrisca numa determinada direção. Quer dizer, tem assim, dá para reconhecer uma geração nos diretores que você trabalhou. Por exemplo, Kiko Goifman, uma coisa completamente nova, né? Maluca, total, né? Completamente. Quando cheguei para ver o Filmefobia, o primeiro que eu fiz dele, aquela maluquice toda, mas aquilo eu acho que extravasa, que dá uma coisa nova. Às vezes não sei nem muito bem o que eu estou fazendo, sabe? Mas como ele também é uma figura maravilhosa e tem essa sintonia, né, de um mundo diferente, uma coisa de sensibilizar outros sentidos, sabe? Então eu gosto de arriscar, sim, um pouco. Isso é muito bom. Bom, a própria universidade te dá essa segurança para você poder arriscar. Isso é bom. E as pessoas também, muitas vezes esses mais jovens, falam que querem aprender também muito, entendeu? Porque às vezes eu sento e digo, vem cá, eu vou te contar uma coisa, você filmou esse negócio todo errado, essa sequência todinha errada, vem cá. Se você tivesse posto a câmera aqui, se você tivesse feito isso, se você não sei o quê, olha só, tudo.
poxa, você tem razão, que não sei o quê. Eu acho que está tendo uma confusão, não sei se você concorda, não, uma confusão que, na minha opinião, é uma coisa crucial, que é uma confusão entre cinema clássico e cinema acadêmico. É. Porque, de repente, você começa a considerar o Visconti um academicão. Porra, olha, realmente... É uma confusão muito grande, porque e aí também tem uma outra turma que querem desprezar completamente um cinema mais clássico. Falar, não quero... Exatamente. Né? É Exatamente. Isso, né, que você estava falando. É. E eu digo, olha, mas para este momento, nada melhor do que uma articulação clássica. Claro, né? algum tipo de reflexão que às vezes você está fazendo. Né? Exatamente, ela é muito mais eficiente do que você ficar fazendo mirabolâncias aqui que não vai servir para nada. Né? Exatamente. Agora, Vânia, você tem uma inclinação, digamos, forte para o cinema de Pernambuco, né? Tenho sim. É que... Sabe e que, de fato, era meio premonitório, porque hoje eu acho que é o melhor cinema do Brasil, provavelmente, né? Pois é. Você sabe que aconteceu o seguinte, eles tinham lá um núcleo, nos anos 80, eles tinham um núcleo de Super 8 com esses meninos ligados à faculdade de comunicação. Então, eles estavam produzindo uns filminhos em Super 8 e tal. Lá. E lá não tinha longa-metragem, já fazia o quê? 15 anos. Quando foi feito o baile, 17 anos. Nossa. Que não havia sido feito nenhum longa-metragem. E aí eu fui dar uma espécie de uma oficina lá. E quando cheguei lá, tinha um grupo de moleques super ávidos, assim, de conhecer o cinema, que queriam fazer cinema. Foi um filme de 16 milímetros que Paulo Caldas filmou lá, sobre aborto, naquela época, para um coletivo feminista, e tinham filmado, o material estava lá, e eles não sabiam como montar. Aí a Dilson Ruiz me indicou, e eu fui para lá. Quando eu chego lá, eles não sabiam, não tinham a menor ideia do processo. Depois de filmado, isso acontece com uma certa frequência. As pessoas acham que cinema é filmagem. Você faz o roteiro e filma. Esquecem que aqui, essa parte, é só 50% do processo. Depois você tem toda uma outra parte, que é editar, edição de som, marcação de luz, letreiros, créditos, cópia final. Isso é uma coisa demorada, né? E aí tinha uma moviola velha nessa produtora, que eles tinham, que era coprodutora do curta, que chovia em cima da moviola, então eu tive que limpar a moviola inteira, desenferrujar os batoques e tal, as grifas, e comecei a montar o filme, e aí foi juntando gente. E aí acabei ficando amiga, né, do Paulo, do Lírio, Marcelo Gomes, Cláudio Assis. Aí eu fiz vários curtas deles. E a cada filme que eu fazia, trazia eles para cá, apresentava a laboratório, a líder, olha, pode confiar, olha, vamos revelar esse material e tal. Até que isso tudo, esse movimento todo, acabou resultando no Baile Perfumado, que foi essa coisa que coincidiu também na época com a explosão musical, né, lá em Recife, com Chico Sainz, aquele movimento todo do Mangue Beat e tal. Então, foi uma confluência de coisas acontecendo. Eles tiveram apoio de algum governo? No início, não. Eles copiaram o prêmio estímulo daqui, fui eu que levei com eles aquelas normas para o prêmio estímulo e tal, e eles tinham, já na época, um deles tinha contato com o governador, e aí incentivou para que eles instituíssem o prêmio estímulo lá. E aí foi dada uma pequena verba, passaram a ter concurso, só que a partir disso, eles têm uma atividade política muito grande, em geral, os cineastas de lá. Então, eles acabaram convencendo, até redundar nessa política do Eduardo Campos, que tinha uma verba de 10, eles têm 10 milhões por ano para aplicar é a maior verba do Brasil para aplicar na área do audiovisual. E é isso que está fomentando essa produção toda, né?
Claro. Agora eles não sabem no que vai dar, porque com essa crise toda, com esse redirecionamento do PSB, ninguém sabe muito bem. Mas O PSB deu uma inclinada perigosa, né? perigosa, infelizmente. Né? Agora, então, como você está vendo a escola nesse momento? Porque a gente está com... Me parece que os estamentos públicos de cultura estão sofrendo uma degradação horrorosa. Grande. Amanhã a gente vai ter uma reunião lá na Cinemateca. Eu, Calil, e o Lauro Escorel e vem não sei quem lá de Brasília, porque a Cinemateca... E a USP também, né? E a USP também. E a USP um pouco também. É a reboque disso tudo, né? É. Olha, eu vejo o seguinte, tem uma mudança de perspectiva aí enorme dos desejos dos alunos. Eles se interessam pouquíssimo, hoje em dia, por cinema. Cinema, para eles, já é uma coisa completamente ultrapassada. Eles se interessam por cinema na medida em que eles possam quase ir jogar um videogame vendo esses grandes filmes de ação na tela grande, aquele antigo cinéfilo que nós conhecíamos... Aquele estudante antigo. Não existe mais. Mas na própria universidade, na própria escola? Na própria universidade. Então, eu luto para que um aluno meu, eu digo, olha, este filme, por favor, você vai ver no cinema. Porque eles veem tudo o que eu recomendo, mas eles veem tudo no computador, na internet. Tudo. Eles não frequentam mais cinema. Bom, isso é visível claro, com o baixo público, né? Claro. Então, eles baixam tudo no computador. Eu falo de um filme de Zurlini, que eles nunca ouviram falar. Aí, no dia seguinte, professor, eu vi aquele filme, não sei o que. Eu falei, mas onde você viu? Baixei na internet. E se contentam de ver no iPad. No iPad. E eles dizem que, na verdade, é um hábito que, para eles conseguem enxergar a dimensão que nós enxergávamos numa tela grande, numa tela de iPad. Então, o nível, as vontades, os interesses deles, hoje, dizem mais respeito a séries, a esses filmes de grandes ações, e eles veem diferenças. Eu para dizer a verdade, para mim é sempre a mesma história. Claro. O herói está atrás do anel, da espada, do não sei o quê. Para mim, eu não tenho muita paciência. Até uso certos trechos para ensinar a montar determinadas sequências de ação e tal, uso, mas realmente não é muito a minha praia. Mas se como espectadores eles assistem desse jeito, como profissionais querem fazer o quê? Como profissionais eles vão fazer coisa digital com, assim, fazem muito. Hoje, a proporção de projetos de conclusão de curso, que são pilotos de série que eles entregam, é muito maior. Pilotos de série e documentários. Ainda tem toda uma gama de interesse pelo documentário, enquanto descoberta de uma realidade específica, mas aí está muito ligado a questões de sexualidade, os transexuais, o papel da mulher, os coletivos feministas, umas coisas assim, que eu acho de extrema importância. Claro, né? Claro. Grande, eu também sou super. Mas, assim, o curta-metragem encenado, pequeno, que pode ser uma experiência para depois ir para o longa-metragem, o interesse é bem menor. Ainda existe, mas é bem menor. Então, só para a gente concluir, uma coisa que eu abandonei, você falou, a gente mencionou alguma coisa, que é o documentário, né? A gente fala de cinema como se existisse só o cinema de ficção. De ficção. Não é? E o documentário é uma coisa tão importante. Muito. Para um montador, eu acho que é até mais instigante que um filme de ficção. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu devo te confessar que hoje em dia eu penso várias vezes antes de pegar um documentário para editar. Pelo número de material? Exatamente. Pelo número de horas de material. É uma coisa um pouco, muito exagerada. Assim, são 200 horas, 180 horas, então você vai ficar um ano e às vezes o assunto não rende tanto para tudo isso. Então, eu assim, para determinadas pessoas que eu já conheço e que eu sei
dá uma certa objetividade e tal, e eu acho que é até interessante. Mas acho que o documentário, no Brasil, cumpre um papel excepcional. Eu também acho. Porque, além de retratar uma realidade muito complexa que nós temos, é uma das coisas mais instigantes em termos de linguagem, né? Você pega o quê? Um João Moreira Salles, por exemplo, uma coisa... A cada filme que ele apresenta, você tem uma outra dimensão daquele universo que ele aborda, né? Claro. Então, eu acho de uma riqueza muito grande. Eu incentivo muito, sabe? E você vê isso, né? Essa ainda tem muito interesse. Ainda tem interesse entre os alunos. Esse interesse eles têm, né? Mas a questão da encenação de longa-metragem, esse longa-metragem tradicional aí... Eles não têm muito pouco interesse. Nossa. Eu acho que isso já está sendo ultrapassado, sabe? E o que você acha que vai acontecer? Nós vamos ter uma outra maneira de abordar a ficção? Eu acho que a ficção tal qual a gente conhece, eu acho que ela tende a desaparecer. Ela tende a desaparecer não, porque eu acho que tem uma dramaturgia especializada, assim, filmes menores, por exemplo, de 1 hora, para televisão, por exemplo. Sim. Essa coisa que a TV Cultura já faz algum tempo, né? Telefilmes, vamos dizer assim. Sim. Que você pode ter um nível de sofisticação grande, né? Disso. Pode, sim. Agora, as séries, eu acho que tem séries muito interessantes, que é possível avançar nessa direção. Você já montou alguma série? Já montei umas 3 séries, assim. Mas a maior parte delas... Eu montei uma série que eu acho, para mim, é um brinco, é um ouro, que é O Povo Brasileiro. Bom. Que é uma adaptação do Darcy Ribeiro, dos livros do Darcy Ribeiro. Já tem alguns aninhos. Tem alguns anos, Há pouco tempo eu montei uma série para a TV Sesc que chama Galáxias, que é uma série documental com depoimentos de intelectuais, de pensadores, sobre o futuro do Brasil, em cada uma das áreas. A área da educação, da economia, da ambiental e tal, com coisas muito interessantes. Mas a série de ficção você... Não, nunca montei. De ficção, nunca montei. Mas não te interessou? Ou... Não, ainda não apareceu. Porque isso é preciso um certo fôlego para montar uma série de ficção. Porque a televisão trabalha com tempos muito mais rápidos, com material grande. Então, é assim, agora tem essa coisa aí no mercado que eu acho muito capciosa, que é o seguinte, orçamentos menores, mas que querem uma qualidade, porque é série, e te dão um tempo exíguo para você fazer tudo isso que eles querem, entendeu? O comercial de televisão você já fez? Eu fiz uma vez coisas com Cal Hamburgo, eu me lembro, um comercial, no começo da carreira eu fiz, mas eu não gostei nem um pouco. Porque eu não gosto daquele negócio que você passa 30 segundos, quando você está olhando o corte já acabou. E não gosto muito do relacionamento em volta, sabe? É verdade. Não sei se é porque antigamente a coisa era pior. Eu acho que as pessoas tinham menos entendimento, era mais uma coisa... Para a mulher era uma coisa um pouco machista demais, então me desagradou muito, sabe? É possível. Mas, de qualquer maneira, a gente está numa situação mesmo no Brasil que você não... Você tem que filmar o que tem. Exatamente. Eu acho que eu achava, agora eu não acho mais porque eu estou completamente afastado disso, mas eu achava antigamente que era melhor eu ir para uma reunião de produção de um comercial do que ficar em casa. É lógico, lógico. Esperando com o roteiro embaixo do braço. Não, e o comercial tem uma vantagem muito grande, eu acho, que te deixa em atividade sempre. Exato, você está executando, porque não tem nada pior do que você filmar um longa, passar 5 anos para filmar o próximo. Isso mesmo. Está reaprendendo sempre, né? Bom, ótimo, Vânia, maravilhoso. Muito bem, espero que tenha contribuído. Pode contribuir muito, muito. Muito boa a conversa, um papo.